Como calcular resistor para LED? Eu fiz alguns circuitos aqui que eu pretendo demonstrar como calcular em cada uma dessas situações aqui e algumas características desse circuito. Seria um LED e um resistor, dois LEDs em série, um resistor, dois LEDs em paralelo, um resistor, dois LEDs em paralelo, cada um com um resistor em série, e um outro que é a combinação de dois em série com o resistor, em paralelo com outros dois em série com o resistor também. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber quando for calcular o resistor de um LED é saber a especificação do LED. Nem todos os LEDs têm as mesmas especificações. Existem LEDs, as especificações são diferentes para cada LED. O que a gente precisa saber? A corrente que ele trabalha, que tem que passar por aqui, e a tensão que vai ser aplicada em cima dele. Então, um LED, por exemplo, pode ter essa especificação: 20 mA de corrente que tem que passar aqui, ou seja, tem que passar pelo menos 20 mA, ou no máximo 20 mA por ele, e tem que ter uma tensão de 1,7 volts aplicada aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui uma tensão VCC de 9 volts, aqui vai ficar 1,7 volts e o restante vai ficar em cima desse resistor. Então é com essa tensão, essa diferença de tensão que a gente utiliza para calcular o resistor. Por exemplo, para esse caso aqui de um resistor com um LED, eu vou ter que a resistência é igual a tensão VCC, no caso que a gente vai considerar 9 volts, 9 menos a tensão que tem que ter em cima do LED. Então aqui vai ter uma tensão de 1,7 e aqui em cima vai ter uma outra tensão que vai ser menos 9 menos 1,7 dividido essa é a lei de Ohm, que R é igual a E dividido por resistência, tensão dividido pela corrente. A corrente aqui está em miliamperes, só que a gente precisa passar ela para amperes. Mili significa 1 dividido por 1000, então 20 vezes 1 dividido por 1000 dá 0,02. Então por isso eu não posso colocar o 20, tem que fazer a conversão, converter para amperes. A unidade de resistência é ohm, a de tensão é volts e a de corrente é ampere. Então tem que sempre utilizar essas unidades. Se elas tiver quilo ohm, miliamperes ou qualquer outra variação, tem que ser convertida para a quantidade correta para não ter erro na hora do cálculo. Ok, então aqui quanto ficaria? Nesse caso a gente teria 9 menos 1,7 daria 7,3 dividido por 0,02, que seria igual a 365 ohms. Então esse é o valor da resistência para esse circuito aqui, que seria um LED e um resistor em série. Com isso a gente vai conseguir utilizar o LED nas especificações para qual ele foi fabricado. Outra forma de ligar o LED seria ligar LEDs em séries, ou seja, mais de um LED em série. Eu continuo. O que acontece nessa situação? Eu preciso ainda ter a mesma amperagem passando pelos dois LEDs. A gente vai utilizar a mesma. O que vai mudar é que vai ter 1,7 volts aqui, que é a tensão, e 1,7 volts aqui. E aquela tensão aqui vai ser, no segundo caso, vai ser R igual a 9 menos
1,7 vezes 2. Ou seja, 2 LEDs vezes 2. Se tivesse 3 LEDs, seria vezes 3. E o que tem que tomar cuidado também é que se eu tiver vários LEDs aqui, a soma dessas tensões aqui não pode ser maior do que o VCC que tem aqui. Então, com 9 volts, por exemplo, eu não consigo ter 10 LEDs em série, porque vai passar dos 9 volts máximo. Então vamos fazer a conta aqui, 9 menos. A amperagem aqui continua a mesma, não vai mudar, é 0,02, que é igual a 5,6 dividido por 0,02. Que nesse caso R vai ser igual a 280 ohms. Então, para o primeiro caso, para ligar um LED, eu teria que ter 365 ohms em 9 volts. Esse LED nessa especificação aqui. Para ligar dois, eu tenho que ter esse resistor de 280 ohms. O que é uma outra forma de ligar o LED, que é esse terceiro circuito aqui, seria em paralelos, ou seja, você tem um resistor, esse resistor aqui, e dois LEDs em paralelo. Porém, esse circuito aqui deve-se tomar muito cuidado ao utilizar ele, não é nem recomendado que se use. Mas eu quero mostrar como ele funciona, para que a gente saiba por que não devemos usar, e se usar, quais são as limitações que ele tem, quais são as implicações e quais são os problemas que pode ter de usar essa configuração aqui, essa forma de montagem aqui. No caso aqui, a gente vai considerando que tem dois LEDs em paralelo, ou seja, em teoria eu vou ter que ter 20 mA aqui e 20 mA aqui. Então a corrente total aqui teria que ser 40, para passar 20 aqui e 20 aqui. Logo, esse resistor seria a metade desse primeiro. Se a gente diminuir pela metade, a gente vai ter os 40 mA. Para isso a gente vai até fazer o cálculo aqui, para conseguir entender como funciona. Então, a tensão aqui vai ser a mesma, porque está em paralelo, então vai ser 1,7 aqui, em todo esse circuito. Vai ser no mesmo ponto aqui e aqui. Então vamos lá. Nesse caso R vai ser igual a 9 menos 1,7 dividido por 0,02, só que vezes 2, então seria 0,04, pois eu preciso ter o dobro da corrente aqui, porque eu preciso metade aqui e metade aqui. Isso vai dar 182,5 ohms. Bom, é exatamente aquilo que eu disse antes, é a metade da resistência aqui. Então eu preciso ter uma resistência menor para passar o dobro de corrente aqui. Qual que é? Deixa eu puxar aqui. Em teoria, aqui precisa passar 40, então eu calculei para passar 40, porque eu preciso 20 mA aqui e 20 mA aqui. Qual que é o problema desse circuito aqui? Eu não consigo garantir que vai passar 20 mA aqui e 20 mA aqui. Pode ser que passe toda a corrente aqui de uma vez e queime esse LED. Pode ser que ela passe toda a corrente por aqui e queime esse LED. Ou pode ser que passe 60% da corrente passa aqui e 40% passa aqui. Mas eu não tenho como garantir que vai
ter realmente, de fato, uma divisão aqui da corrente desses 40 miliamperes. Então, por isso que usar esse tipo de montagem em paralelo não é aconselhável. Isso aqui é muito provável que não vai dar certo. Se montar, pode ser que funcione. Tem situações que funcionam, que não tem. Você vai lá, monta e ele funciona, porque eles são fisicamente eles são feitos de maneira parecida. Então, por mais que não tenha uma resistência que a gente esteja vendo aqui, internamente o componente ele possui uma resistência. Como qualquer condutor tem resistência para a passagem da corrente. O que a gente não consegue garantir é que essa resistência ela é igual aqui e aqui, porque o componente não é fabricado de maneira que tenha uma resistência fixa. Então, por mais que seja muito pequena essa resistência aqui e essa resistência aqui, a relação entre elas, essa resistência que por mais pequena que seja, pode ser, por exemplo, o dobro dessa. E só isso já vai fazer com que passa, se a resistência for o dobro aqui, a corrente aqui vai ser o dobro, aqui vai ser a metade. Então, isso que inviabiliza esse tipo de montagem na prática, que pode causar algum erro. Então, não deveria ser usado esse tipo, não que não deva. Quem vai decidir isso é quem está montando o circuito. Quem tem as suas especificações, suas limitações, é que sabe por que vai usar isso aqui. Mas eu resolvi mesmo assim explicar, porque quando se decide usar, é bom saber o que vai implicar, quais são as limitações, quais são os problemas que pode ter. Se a pessoa que vai fazer o circuito achar que é útil, fica por conta dela. Mas o ideal não seria então usar isso aqui. Não seria o ideal. Se a pessoa achar que é, para a aplicação dela, a pessoa tem que saber o que está fazendo. O ideal seria fazer essa forma aqui. Você tem um LED ligado em série com resistor, calculado daquela mesma forma que a gente calculou inicialmente. Então, para esse caso aqui, seria 365 ohms. Eu quero dois LEDs. Coloca outro LED em paralelo em série com o resistor também 365. Eu tenho dois LEDs, eu quero três. Faz a mesma coisa. Com isso eu vou ter para cada LED um resistor. Um LED, um resistor. Mas pode acontecer, quem está fazendo algum projeto, eu quero ter uma quantidade enorme de LEDs, muitos LEDs, que fazem essa situação, mas eu não quero para cada LED um resistor. O que dá para fazer nessa situação é uma combinação de séries com paralelos, como está aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu quisesse um circuito com 4 LEDs, mas queria usar 2 resistores, eu faria dessa maneira aqui. Então, teria dois LEDs e um resistor de 280 ohms. Da mesma maneira, teria em paralelo. Se fosse 3, seria refeito o cálculo aqui, multiplicando aqui por 3, calculado aqui. Então, teria 3 e LEDs, um resistor. Mesma coisa aqui. E aqui poderia ser colocado tantos quantos fossem necessários. Se fosse 9 LEDs, seria 3, 3 e 3. Um resistor, outro resistor, outro resistor. Isso facilita isso. Essa seria uma combinação das duas formas, paralelo e série. Eu fiz uma planilhinha aqui para ter tipo uma tabela de resistores para conseguir calcular aí para várias tensões diferentes. Então aqui em cima eu quis informar a especificação do LED, por exemplo 20 mA, aqui está em miliamperes, qual que é 20, a tensão sobre ele e a quantidade, por exemplo, vou colocar aqui 1 por enquanto. E aqui eu tenho uma tabela que vai calcular para 3 volts, se eu tiver uma fonte de 3 volts, eu vou ter que ter um resistor em série de 65. Bom, esquece o série aqui, porque série paralelo, porque no caso aqui é o mesmo valor, pois é só um LED que tem. Mas vamos considerar que 3 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts,
Se quiser mudar aqui e colocar 4 para ver, ele recalcula. Então eu fiz essa tabelinha com alguns valores padrões aqui, até 24, para saber o valor do resistor para cada tensão. Um LED nessa especificação. Se por exemplo eu quiser pegar um LED de 2,1, aqui, por exemplo aqui os verde, amarelo e laranja, eu teria esses valores aqui. Então essa planilhinha aqui ela faz aquele cálculo da lei de Ohm e já aplica e já me dá o valor do resistor. Então aqui esse circuito, antes eu falei também mostrei o circuito em paralelo, em série, e o circuito em paralelo para cálculo do resistor. Então eu vou colocar aqui como se fosse dois resistores em série. Para a coluna aqui tem resistor em série. Esse aqui é o cálculo dos resistores para aquela situação que não é indicada. Eu deixei aqui só para uma questão de se alguém quiser calcular daquela forma, quiser montar daquela forma, está aqui o cálculo do resistor para aquela situação. Mas o que mais usual seria utilizar em série. Então, para dois resistores em séries nessa especificação, em 5 volts eu usaria um resistor de 40, em 6 de 90, em 24 volts de 990 ohms. Bom, aqui do lado eu tenho uma planilha com os valores comerciais, porque o cálculo aqui você provavelmente não vai encontrar um resistor desse valor específico. Então, aqui do lado na planilha há uma tabela com os valores padrões: 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 330, que são os valores comerciais. Bom, espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Vai ter o link dessa planilha aqui também na descrição do vídeo, que eu vou compartilhar ela. Se alguém quiser ela, é só baixar ela e alterar os valores aqui para calcular o valor do LED que gostaria do resistor, de acordo com o LED que for ser usado. Valeu!